Boa noite, amados irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Que alegria a gente poder se reunir aqui, nesse lugar, numa quarta-feira, nesse horário que nós sempre nos reunimos semanalmente. E eu me alegro muito quando eu ouço palavras como a do irmão Alcides ali, né? Pedindo a Deus para continuar nos fortalecendo e despertando o nosso coração, para vir participar das quartas-feiras. A gente sabe que existem muitas pessoas que gostariam de estar conosco numa quarta-feira à noite como essa, mas não podem. Infelizmente, são impedidos por muitos fatores, né? Alguns questões de faculdade, outros por questão de trabalho, outros por questões de família, né? São os motivos mais variados, né? Mas a gente sabe também, obrigado, minha irmã, que existem pessoas que podem estar conosco, mas preferem não estar, né? Às vezes porque acham que o dia realmente foi muito cansativo, né? E chegam em casa, querem realmente descansar. Outros acham que existem outras prioridades, outros afazeres, né? Que são mais importantes, mais relevantes. A gente respeita a decisão de todos, né? De poder participar ou não. É claro que quem escolhe vir na quarta-feira, podendo escolher e decidir vir, sem dúvida nenhuma está escolhendo a melhor parte, né? E como diz a palavra, essa não será tirada, né? Então a gente fica muito grato a Deus pela vida dos irmãos, que não só puderam, como também decidiram vir, né, participar conosco. Isso para nós é uma alegria muito grande. Que Deus continue também trabalhando no coração do seu povo, da sua igreja, mais e mais. Queridos, vamos hoje iniciar uma nova jornada, né? Mas uma jornada mais curta, né? Mais breve, né? Do que a outra, né? A outra foi mais longa, mas agora nós vamos começar uma jornada falando a respeito de seitas e heresias. Certamente você já deve ter ouvido falar muito a respeito desses termos, né? Seita, heresia, mas, afinal de contas, o que é isso, né? E a nossa proposta nessa breve jornada que nós faremos estudando sobre seitas e heresias é esclarecer dúvidas, abordar assuntos que falam a respeito da ampla profusão que hoje muitos segmentos religiosos têm crescido no Brasil e no mundo, difundindo ensinos heréticos, né? O que são ensinos heréticos, né? Falsos ensinos, ensinos deturpados da palavra de Deus. Isso já era um problema há muito tempo, né? Isso não é de hoje, não é algo que surgiu ontem, né? Nem há 10 anos e nem há um século. Isso faz muito mais, talvez há mais de 2000 anos, isso já era um problema nos dias do primeiro século, nos dias do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos. Já existia problemas em relação a seitas e heresias que muitas vezes competiam com a pregação da verdade, né? E a igreja teve de, ao longo dos anos, aprender a lidar e conviver com esse tipo de falso ensino que sempre buscava disputar o coração das pessoas, né? E hoje, queridos, nós temos uma questão a mais que naquela época não existia. Os irmãos imaginam que seja uma ferramenta a mais para ajudar tanto um lado quanto o outro, né? Naqueles dias de Jesus Cristo não existia. Internet. Internet é uma coisa que nos dias de Jesus não tinha. Então imagine hoje, com o acesso facilitado da internet e a facilidade que hoje se tem para você difundir qualquer tipo de ensino. A palavra que ficou na moda nos tempos para cá, especialmente nos dias da política, né, era a tal da fake news, né? A fake news. E sempre existiam aqueles nas redes sociais, né, os verificadores, né? Já viram? Quando você posta uma coisa lá, e aí o dono da internet lá fala assim, olha, os verificadores checaram a informação e decidiram que aquilo que você disse aí é uma fake news, né? Então quem é que viu? Ninguém sabe, né? Quem foi que determinou que aquilo que você está dizendo é uma fake news? Também ninguém sabe, né? Mas hoje nós vivemos nesse mundo onde as pessoas tentam chamar para si a responsabilidade como detentores da verdade. E um grande relativismo começou, então, a crescer amplamente e ocupar o espaço nas mentes e corações das pessoas, onde as pessoas hoje dizem assim, a verdade é relativa, né?
A minha verdade pode não ser a sua e a sua verdade pode não ser a minha. Então, cada um tem a sua verdade, né? E aí vai. E as pessoas usam outra expressão para tentar, talvez, amenizar o impacto, né? Amortecer o impacto, né? É dizer assim, já que ninguém sabe qual é a verdade, que a sua verdade não é a minha e a minha não é a sua, a verdade relativa, então que impere entre nós o amor, o respeito, né? E é assim, né, que as pessoas buscam se relacionar bem, conviver bem, e aí acabam criando o quê? Relacionamentos muito íntimos e próximos com aqueles dos quais não pregam o mesmo evangelho que nós, né? Então nós temos muitas heresias, muitos segmentos religiosos hoje que querem reivindicar para si ser igreja verdadeira, que querem comungar com as igrejas bíblicas, igrejas centradas na verdade, e chamá-los de irmãos, e reivindicam para si também serem irmãos, e querem ser chamados de irmãos também, né? E às vezes, irmãos, nós vamos nos deparar com muitos crentes nas nossas igrejas, que pela falta do conhecimento, pela imaturidade ainda espiritual, né, e por não compreender essas verdades, acabam realmente aceitando, de muito bom grado, né, e abraçando, né, essas pessoas. É claro que nós não podemos jamais abrir mão do respeito às pessoas. Deus ama todos os pecadores, Deus ama todas as criaturas, mas nós não podemos necessariamente concordar com a doutrina, o ensino que essas pessoas pregam e ensinam, né? Então, nós devemos ser bem francos e diretos em relação ao que diz a verdade. A nossa luta é em defesa da verdade. Esse é o termo apologeta, né, ou apologia, né? É você defender a verdade. Você defender com todas as suas forças, com unhas e dentes, aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia Sagrada, ela precisa servir, então, de parâmetro para nós. Porque, ainda que pessoas reivindiquem para si serem detentoras da verdade, a gente sabe que só existe uma verdade, que é Cristo, revelado a nós nas Escrituras, certo? Então, a nossa proposta, queridos, é estudarmos essa matéria, né? Seitas, heresias. Essa matéria é bem interessante porque ela é matéria, inclusive, de seminário. Alguns seminários já estudam essa matéria há bastante tempo. Alunos, né, que estão se preparando para serem bons teólogos ou bons pastores, pregadores, missionários, eles, na grande maioria dos seminários, estudam essa matéria de seitas e heresias. Essa matéria, durante alguns anos, eu lecionei ela no Seminário Teológico Batista, no Norte de Minas, e trouxe aqui, basicamente, para a nossa jornada de estudos aqui sobre seitas e heresias, basicamente o mesmo material que eu utilizei durante o período do seminário em que lecionei. O texto base que nós vamos utilizar para todos os nossos encontros aqui, onde nós vamos estudar essa matéria, será sempre o mesmo. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Eu quero pedir que você abra aí a sua Bíblia. Nós, todas as quartas-feiras, sempre recordaremos esse texto, fazendo a leitura dele. Ele servirá como uma base para os nossos estudos. Nós vamos começar lendo essa passagem. E em seguida, nós vamos prosseguir com a estrutura e a divisão dos nossos estudos. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Amém? Diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que ele seja o quê? Maldito, anátema, amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que ele seja amaldiçoado. Olha só isso. Que ele seja maldito. Né? Paulo, é interessante a forma como ele coloca essa passagem, né, para os Gálatas.
numa época em que amplamente se debatia, se discutia sobre aquilo que consistia no cerne do Evangelho. E esse é o ponto. Esse é o ponto. O que é o cerne do Evangelho? Há uma diferença muito grande que nós precisamos fazer em relação àquilo que é central e indiscutível em relação ao Evangelho, e existe aquilo que é secundário, que eu diria estar na periferia do Evangelho. É aquilo que nós podemos, muitas vezes, divergir de opinião, mas embora hajam diferenças de opinião nesse quesito, nesses assuntos, isso não fere em nada aquilo que é central, essencial no Evangelho, certo? Então, para a gente entender bem essa diferença. Quando duas igrejas, elas concordam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele veio ao mundo, encarnou entre nós, deu a sua vida e por meio da sua morte e ressurreição, pela fé depositada nele, nós temos a salvação, a vida eterna. Este é o único caminho para a salvação, não existe outro. Nós cremos, as duas igrejas concordam na trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crê-se também que quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele atua em nossos corações, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Cremos que Deus Pai, Ele é o Criador do universo e o sustentador de todas as coisas. Cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, a revelação de Deus ao homem, e que ela possui autoridade, pois foi inspirada pelo Espírito Santo. Do que eu estou falando aqui? Do que é essencial ao Evangelho, que é o cerne do Evangelho, ou do que é secundário e periférico, em que pode haver divergências nisso? O que vocês acham? Esse é o cerne do Evangelho. Então, tudo isso que eu acabei de relatar para os irmãos são pontos centrais da fé cristã. Isso significa que são pontos indiscutíveis. Se duas igrejas, elas concordam em todos esses pontos aqui mencionados, significa que elas podem ter uma tratativa uma com a outra de irmãos em Cristo, porque fazem parte de uma mesma família espiritual, mesmo que tenham placas denominacionais diferentes. Presbiteriana, batista, metodista, congregacional, Assembleia de Deus, essas igrejas, se elas comungam desses pontos que são centrais no Evangelho, essenciais e indiscutíveis, elas comungam de uma mesma fé e ordem, ok? Agora, vamos pensar aqui em duas igrejas que discordam em alguns assuntos. Por exemplo, sobre dons espirituais, sobre a salvação em si, se ela ocorre conforme a predestinação ou a eleição, ou se existe uma questão do livre-arbítrio que dá ao homem a responsabilidade de decidir e tomar o rumo da sua vida. Sobre, por exemplo, a constituição do ser humano, se ele é dotado de corpo, alma e espírito, ou só de alma e corpo, parte material e imaterial, e que alma e espírito é a mesma coisa. Eu estou tratando aqui de quê, irmãos? Pontos essenciais à fé cristã ou pontos secundários que estão na periferia da Bíblia? Mas duas igrejas, elas discordam. Uma acredita que existe na volta de Cristo, lá no Apocalipse, um milênio literal. Outro já acredita que o milênio, ele é figurado, é simbólico. Isso vai mudar alguma coisa na questão da fé e da ordem e da salvação dessas pessoas? Não vai mudar absolutamente. Tá, mas uma igreja, ela batiza imergindo o corpo da pessoa até o fundo da água e voltando. E não pode ficar nenhum pedacinho para lá de fora da água, tem que imergir o corpo todo. Senão não é válido. Mas outra pega uma água e derrama sobre a cabeça. Essas duas pessoas, uma vai para o céu e outra vai para o inferno, por conta da forma como é feito o batismo? Não. São pontos que estão na periferia do Evangelho. São assuntos que são categorizados como secundários.
não afetam em nada aquilo que é central, cerne do Evangelho. Percebe a diferença? Então, nós vamos estudar aqui, queridos, nessa breve jornada sobre seitas e heresias, todos os segmentos religiosos, todas as organizações religiosas, né, ou pelo menos as principais, as mais importantes, né, as que mais atuam hoje no cenário do nosso país, todas elas estão categorizadas como aquelas cujas suas doutrinas, elas afetam aquilo que é o cerne do Evangelho. Tá bom? Então, tudo que a gente vai estudar em seitas e heresias diz respeito a organizações religiosas cujas doutrinas afetam diretamente o que é essencial, fundamental no Evangelho. E por isso, por essa razão, são chamadas de seitas e heresias. E que nós não podemos ter uma tratativa com elas de irmãos ou membros de uma mesma família espiritual, porque elas e suas doutrinas, de fato, estão distantes daquilo que é o Evangelho de Cristo. Ok? Ficou claro para os irmãos? Nosso formato de estudo vai ser também um pouco diferente da exposição bíblica, como de costume, né? Onde, embora os irmãos possam participar e tudo, a gente vê que a participação ela é mais reduzida, mais contida, né? Nos nossos estudos sobre seitas e heresias, como no formato de sala de aula, né, no seminário, toda e qualquer dúvida que os irmãos tiverem e quiserem fazer perguntas, os irmãos podem fazer o sinal com a mão e perguntar, que a gente vai procurar tirar as dúvidas também, tá bom? Se você quiser participar também e falar sobre alguma experiência que você teve, resumidamente, breve, claro, para não tomar o tempo do estudo, né, sobre alguma relação com alguma seita e heresia, você poderá participar também aqui nos nossos estudos, tá bom? Sua presença e participação elas são muito importantes para nós. Como eu disse, queridos, no que diz respeito às nossas igrejas, a gente começa a perceber, à medida que a gente vai se relacionando com as pessoas, às vezes num bate-papo informal com alguém que você encontra na rua, num supermercado, às vezes na porta do culto, depois do culto ali na frente da igreja, você vai conversando e convivendo com as pessoas, você vai avaliando e percebendo como é o nível de conhecimento que as pessoas, de modo geral, possuem a respeito das seitas e heresias. E, graças a Deus, aqui eu não tive essa experiência, mas o ministério anterior em que eu fui pastor, uma irmã da nossa igreja, na época, havia dito para mim o seguinte: pastor, eu tenho uma gratidão muito grande pelas testemunhas de Jeová. Eu falei, minha irmã, por que você tem uma gratidão profunda por elas? Sim, porque tudo que eu sei hoje sobre a palavra de Deus, foram eles que me ensinaram. E era uma pessoa que já estava na igreja, há muitos anos, né? Então a gente começa a ficar preocupado, né? Se tudo que a pessoa aprendeu sobre a Bíblia, né, foi ensinado por um testemunho de Jeová, e é membro antigo de uma igreja batista, né? Então, o que a gente espera, né? Então, assim, quando, por exemplo, uma pessoa, né, e aqui, irmãos, eu preciso deixar bem claro que nós vamos estudar as principais seitas e heresias, mas existem, inclusive, algumas delas que reivindicam para si o rótulo de igreja evangélica. Mas mesmo que ela reivindique para si o rótulo de igreja evangélica, nós sabemos que pela sua doutrina afetar aquilo que é o cerne do evangelho, instantaneamente ela é classificada como uma seita e não é realmente uma igreja. Por mais que às vezes se pareça, às vezes por algum tipo de relação de afeto com alguém que é da sua família, que talvez faça parte lá, talvez você queira, né, tomar as dores dessa pessoa e dizer, não, são irmãos e tal, né? Mas eu tenho que ser bem claro e franco com os irmãos, é seita. Tá? É seita, e nós vamos provar isso através do ensino das suas principais doutrinas e todas elas que afetam diretamente o cerne do Evangelho. Nós vamos começar hoje com uma introdução, definição e a forma de identificar uma seita e uma heresia. Tá bom? Nos próximas quartas-feiras, nós vamos estudar grupos heréticos do primeiro século da igreja, um breve resumo, tá? Estou fazendo aqui um sumário breve dos próximos encontros nossos. Então, os próximos encontros, começando hoje, introdução, definição e identificação. Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, grupos heréticos do primeiro século, quais eram as primeiras seitas que surgiram nos dias de Jesus e da igreja primitiva, tá? Um breve resumo.
Nós vamos também, na outra semana, estudar razões do surgimento e do crescimento dessas seitas. Quais são as razões? Depois, vamos estudar as características e os métodos de trabalho dessas seitas, tá bom? E, por fim, nós vamos concluir essa primeira parte falando a respeito de qual a oposição adequada que nós precisamos fazer em relação aos adeptos. Então, de que maneira nós podemos refutar essas falsas doutrinas? De que maneira nós podemos nos opor a esses falsos ensinos e a essas seitas? Assim, nós concluiremos a primeira etapa dessa jornada. Depois, posteriormente, nós vamos iniciar adentrando diretamente as doutrinas das principais seitas. Nós vamos estudar o Adventismo do sétimo dia, vamos estudar as Testemunhas de Jeová, vamos estudar a Igreja dos Mórmons, chamada também de Igreja do Senhor Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgo Mórmons. Né? Vamos estudar também a Congregação Cristã no Brasil, ok? Vamos estudar, deixa eu lembrar aqui de cabeça, que é essa estrutura. E aí depois nós vamos fazer um estudo também sobre outras seitas, mas de uma forma mais panorâmica, tá bom? Mas pelo menos essas 4 são as principais e as que mais hoje têm uma notoriedade, né, no nosso Brasil, nosso país, ok? Sim. Chama Igreja da Cidade? Igreja do Nazareno, a Igreja do Nazareno, ela não é uma seita. Nós podemos, inclusive, falar um pouco depois sobre ela, viu? Entrar na doutrina, mas sim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma atividade aqui para casa, tá? Vamos imaginar que a gente está na sala de aula, tá? Todo e qualquer nome, título ou placa de alguma religião ou segmento religioso que você encontrar, souber, eu já tenho ouvido falar e não saiba nada sobre ele, traga para a sala aqui que a gente vai depois pesquisar, estudar. Se eu já souber sobre ela, eu já vou te explicar. Se eu não souber, nós vamos pesquisar juntos e entender, tá bom? Mas existem muitas, não são poucas, né? Só do lado oriental, né, nós temos uma influência muito grande, tanto de religiões chinesas, né? Por exemplo, já ouviram falar da Seixinoye, né? Também é muito presente, né? E tem crescido, né? A Rosacruzismo, né? Também, né? Rosa Cruz. Existem muitas seitas do lado espiritual também, né? O espiritualista, né? Do espiritismo, né? Existe muito segmento também são braços do espiritismo também, né? Então há muitos segmentos nesse sentido, tá? Nós vamos estudando. Sim, vamos também entrar nisso aí. Eu particularmente eu classifico também. Eu preciso fazer o quê? O que eu preciso para ter um entendimento claro a respeito do que é seita e do que não é? Nós vamos ver hoje definição e identificação do que é. Como a gente definir e identificar. A partir desses parâmetros que a gente estabelece, a gente consegue fazer o filtro daquilo que é e do que não é, certo? E aí a gente tem que ter coragem, né? E assim, se a palavra de Deus ela é regra de fé e prática, e se a doutrina ela afeta aquilo que é o cerne do evangelho, a essência fundamental do evangelho, meu amigo, aí pode vir 500 pessoas falando com você, não é crente, é igreja, vai para o céu. Todos os segmentos, né, que saíram aí. Eu classificaria isso aí como teologia da prosperidade, tá? E um novo movimento que hoje está crescendo, que é a teologia coaching, que é filha da teologia da prosperidade, né? Sim. Universal, internacional da graça de Deus, mundial do poder de Deus, e existe uma outra ainda aí, existe uma outra aí, que eu só conheço o líder nacional dele, chamado Agenor Duque. Ele saiu, inclusive, de dentro se não me engano, da Mundial
do Valdomiro, né? Então, eles saíram dessa igreja também. E hoje, eu já nem entendo, é porque é tanta igreja que vai surgindo, e com tanto nome, que a gente acaba se perdendo, né? Tem de vez em quando fazer uma atualização, para poder a gente pegar esses nomes aí, né? Sim, sim. É. Antes da gente bater o martelo em relação ao que é seita e o que não é extremamente importante que os nossos olhos se voltem para o parâmetro, para o critério, o filtro, que é a palavra de Deus. Entenderam? Então, a gente não pode simplesmente ir no achismo, de falar assim, eu acho que é, eu acho que não é. A gente tem que entender o que a palavra de Deus diz sobre as suas doutrinas, ok? Esse é o parâmetro. Eu tenho um amigo meu que ele é gerente do Banco do Brasil. E uma vez nós conversando, eu perguntei para ele assim, né, se isso há muitos anos atrás. Eu tinha perguntado. Hoje o sistema é muito mais moderno, né? Mas há muitos anos atrás, eu tinha perguntado para ele assim, olha, como é que vocês lidam com a questão das notas falsas, né? Eu perguntei para ele assim, nós sabemos que existe hoje uma diversidade, né, de maneiras de você falsificar uma nota de dinheiro. E são muitos detalhes, a cada dia a pessoa cria uma forma nova de poder driblar o sistema monetário, né, no Brasil, criando uma nota falsa. E aí, como é que vocês fazem? Vocês estudam a cada dia uma nova nota falsa com um novo detalhe apresentado para que vocês possam estar aumentando, né, essa questão do filtro, do critério, para poder avaliar o que é verdadeiro, o que não é, né? E ele me respondeu o seguinte, falou, olha, lá a gente só tem se dedicado nos nossos treinamentos a estudar a nota verdadeira. Quanto mais a gente conhecer a nota verdadeira, qualquer nota que vier diferente daquela, a gente vai saber que é falsa. Entendeu? Então, quanto mais a gente estuda a verdade, mais a gente sabe que qualquer coisa que vier diferente disso é mentira, é falso, né? Então, ao invés da gente sair estudando todas as seitas e todas as suas doutrinas e entrar num achismo de essa é seita, essa não é, isso é falso, isso é verdadeiro, com base às vezes naquilo que a gente pensa, o que a gente acha, melhor a gente ir para a palavra de Deus, né? O que determinada seita ensina em relação sobre determinada doutrina, e isso afeta ou não afeta aquilo que é fundamental no Evangelho. Esse é o ponto. E a partir daí a gente vai classificando, né, cada segmento. Mas vamos lá. O objetivo principal, queridos, de uma seita é obter adeptos. Isso é claro, né? Isso vale para qualquer segmento religioso. Toda seita tem por objetivo principal obter adeptos. Mas não é qualquer tipo de adepto. Porque uma coisa somos nós, por exemplo, pregarmos o Evangelho para que as pessoas que estão perdidas se convertam a Jesus Cristo e venham fazer parte da igreja do Senhor. Mas as seitas, de modo geral, elas praticam algo que nós conhecemos como proselitismo. O que é o proselitismo? O prosélito é aquele que, em termos assim bem figurativos, para ficar claro, é aquele que pesca no aquário do outro. Então, ou seja, eu tenho meu aquário aqui, o outro tem um aquário dele, eu, ao invés de ir lá no mar e pescar e colocar, ou no rio, né, e trazer para o meu aquário, não, eu vou no aquário do outro e tiro do aquário dele e põe no meu aquário, né? Então, o prosélito é isso. Ele, em vez de evangelizar, não, ele aborda pessoas que já pertencem a alguma outra igreja, algum outro, e assedia essa pessoa e tenta convencê-lo a sair de lá e vir para a sua, né? Então, esse é o proselitismo, que muitas dessas seitas praticam, né? E isto tem constituído a grande ameaça das seitas no Brasil, né, e no mundo, claro. Com isso, resta-nos uma pergunta que nós precisamos fazer e refletir sobre ela. A igreja, no presente momento, avaliando o seu nível de conhecimento da palavra, essa nova geração que está surgindo nas nossas igrejas, as pessoas que estão vindo, né, elas estão preparadas para resistir pela palavra às heresias que essas seitas trazem? O que vocês acham? A igreja do Senhor Jesus presente no mundo hoje, ela está preparada para lidar com as seitas e heresias e resisti-las, refutá-las biblicamente? Quando a Bíblia diz assim,
que é preciso que você dê uma resposta da fé que você possui, né? As pessoas hoje estão preparadas para fazer isso, né? Quando alguém apresenta um falso ensino, eu conversei com um jovem cristão, nascido de igreja, né? Criado desde bebê, né? Nascido no berço evangélico, né? E já com seus 20 e poucos anos. E outro dia ele me mandou uma mensagem, né? Falando, pastor, eu vi uma mensagem aqui de um pastor e eu não entendi o que ele disse. E ele havia falado a respeito de um assunto chamado estado intermediário, né? E que acreditava em algo muito semelhante a uma doutrina católica, que é a doutrina do purgatório, né? E eu expliquei para aquele jovem sobre esse assunto. E perguntei para ele se ele já tinha ouvido falar. Ele falou, olha, eu acho que eu já ouvi falar sobre esse assunto. Mas isso não é verdade não, né, pastor? Então eu comecei a pensar que, embora ele tivesse 20 e poucos anos e tenha nascido na igreja, ele estava bem imaturo ainda e bem distante do conhecimento da palavra de Deus. A grande vantagem é que ele, precavido, né, e suspeito, né, de ser algo errôneo, né, um equívoco teológico, ele naturalmente procurou o pastor dele para tirar a dúvida, né? Mas quantas outras pessoas que às vezes se deixam ser levadas pelo ensino e nem sequer pensam, acham suspeito ou procuram ajuda de um pastor, de alguém que tenha mais conhecimento, né? Então, isso é algo muito importante que nós precisamos pensar. O segundo ponto é a respeito do crescimento e do sucesso que essas seitas têm tido hoje. Em que se baseia o crescimento e o sucesso dessas seitas? Primeiro, uma coisa que o crescimento e o sucesso dessas seitas revelam para nós é algumas necessidades que as nossas igrejas possuem. Primeiro, é preciso haver uma revisão dos métodos educacionais, né? A maneira como muitas igrejas têm trabalhado os seus estudos bíblicos, né? Isso é algo muito importante. É preciso fazer uma revisão disso. Outro ponto importante é a intensificação do doutrinamento. Quantas igrejas que têm abandonado a doutrina, não têm focado na verdade, na difusão da verdade dentro do corpo, né? E têm perdido muito tempo com outros ensinos que nada acrescentam a ela, né? Gerando uma imaturidade espiritual generalizada no corpo, né? Pessoas completamente despreparadas e que muito facilmente podem ser levadas pela conversa dessas seitas, né? E terceiro, último ponto, é a seriedade do membro em sua dedicação para com a igreja no qual ele está ligado. Esse é um ponto também muito importante, que revela o crescimento e o sucesso dessas seitas. Quantas pessoas que faltam compromisso com a palavra de Deus, com a igreja que eles pertencem, né? Então, existem pessoas que convertem, batizam, só que poucos se envolvem com a igreja local e com os trabalhos, as atividades. E a sua presença, participação, ela é quase que rara nas suas atividades. Falta-se muitos estudos bíblicos, quase não se lê a Bíblia. Isso é algo preocupante, né? Um crente que não conhece a Bíblia, que não sabe, né, onde os textos bíblicos são encontrados, um crente que não é capacitado para orar publicamente, né, para ler a palavra de Deus. Às vezes você está pregando aqui do púlpito, né, e está falando e fazendo até citações de passagens e contextos bíblicos, a pessoa está olhando para você assim como se aquilo fosse a coisa mais nova do mundo, né? Às vezes você está fazendo uma conexão daquela passagem que você está pregando com outros contextos bíblicos, e a pessoa ouve aquela passagem ou aquela citação, e às vezes acha que até é uma citação de um outro autor, né, de um escritor, mas está na Bíblia, e a pessoa não sabe, né? Então, existem muitas pessoas que realmente, pela falta do comprometimento, da dedicação, do envolvimento com a igreja, acabam acomodando, estagnando na sua vida espiritual. Queridos, uma outra questão muito importante que envolve o crescimento e o sucesso dessas seitas é a questão que envolve as nossas debilidades e ausências como igreja. Nós, muitas vezes, como igreja, revelamos muito as nossas debilidades na falta do cumprimento
da nossa missão. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes uma igreja local, por não evangelizar, por não dar um bom testemunho, por não ser uma igreja acolhedora, que abraça as pessoas, que recebe elas, que ajuda o necessitado, igrejas que não oram, que não estão presentes na comunidade para fazer a diferença. Então, essas debilidades e ausências da igreja local acabam permitindo ou abrindo um espaço gigantesco para que essas outras seitas ocupem esse espaço. Quantas pessoas que às vezes, talvez você já tenha até ouvido falar isso de alguém que você conhece. Ah, eu estou na seita tal, ele claro que não vai chamar seita, né? Ele vai falar que eu estou na igreja tal, né? Que a gente sabe que é seita, porque quando eu fui na igreja batista, lá eu não fui acolhido. Ou quando eu fui na igreja presbiteriana, eu cheguei lá e eu nem fui notado. Ou eu estava com um problema sério e eu compartilhei com um irmão, e um irmão lá acabou abrindo a boca e falando do meu problema para todo mundo. Ou, às vezes, eu chego lá com uma necessidade e as pessoas não me dão atenção. Ah, uma vez eu estive do lado de uma pessoa e eu falei com ela que eu queria ouvir da verdade, do evangelho, mas ela se negou a falar de Jesus para mim. E aí eu fui para a igreja tal, e lá eu fui abraçado, fui acolhido. Queridos, os irmãos não fazem ideia de como existem seitas hoje que têm se especializado, cada dia mais, para abraçar, acolher e cativar o coração das pessoas. Fazer aquilo que nós muitas vezes não estamos fazendo. Todo mundo, eu acho que todo crente deve ter algum dia falado assim: puxa vida, esses testemunhos de Jeová, domingo de manhã, batendo nas nossas portas aqui, nossa, é de é de constranger qualquer crente, né? Marca sábado, 4 horas da tarde para evangelizar, ninguém vai, mas domingo de manhã tá os testemunhos de Jeová batendo na porta de todo mundo. Não é assim, irmãos? Quantas vezes a gente vê igrejas poxa, eu conheço uma família que estava passando por grandes dificuldades. A igreja, na sua medida do possível, tentou ajudar essa família. O pai havia se tornado desempregado, passando necessidade, não conseguia sustentar a sua família. E a igreja nossa tentou ajudar de várias formas, mas na medida do possível. Claro que a gente não tinha condições de prover tudo o que eles precisavam, mas na medida do possível a gente tentou ajudar. Um certo dia, um grupo da congregação cristã do Brasil foi à casa deles. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles deram dinheiro, roupa, comida, e não satisfeitos, quebraram um muro da frente da casa, botaram uma porta de aço daquelas de comércio, deram 2 fornos de assar biscoito, balcão, montou uma padaria na casa deles. Para onde que esse irmão foi? Com a família dele? Foi para lá. Outro dia eu estou vendo um irmão de terno e gravata, andando com a maletinha dele, indo para lá. Eu falo assim, gente, o que aconteceu? Então, claro, queridos, que nós precisamos ter bom senso, né? E é preciso ter um espírito crítico em relação a muitas coisas. É claro que muitas dessas coisas que são feitas naturalmente na intenção de cativar mesmo essas pessoas e atraí-las, praticando aquilo que eu chamei aqui de proselitismo, de pescar no aquário do outro, né? É claro que muitas vezes nós fazemos o possível, aquilo que está nas nossas mãos, e que necessariamente talvez não seja o suficiente. Às vezes aquilo que a gente se propõe a fazer é o certo, e é o que é possível fazer, ainda que não seja o suficiente para ele. Mas nós precisamos nos concentrar naquilo que de fato nós podemos melhorar. Isso sim. E nós não podemos negar que muitas vezes nós estamos ausentes na vida das pessoas. Porque nós muitas vezes somos egocêntricos, né? Nós já temos os nossos problemas e não queremos nos envolver com o problema do outro, não é verdade? Já não basta os meus problemas, ainda tem que ficar aturando o problema do outro, né? Não é assim que nós muitas vezes fazemos? Poxa, eu já trabalho o dia inteiro, eu já chego em casa cansado, eu já tenho menino lá em casa chorando, eu já tenho que comprar o leite, eu já tenho que fazer isso. E ainda chega um camarada lá em casa pedindo ajuda, né? Ainda que nós não verbalizamos isso, mas muitas vezes isso é o que está lá nos santuários do nosso coração, né? Que nós não temos coragem de botar para fora, né? E fazer, né? Então, queridos, esse é um ponto muito importante, e que muitas seitas estão se aproveitando das nossas debilidades e ausências para poder ir lá
e atingir o coração daquelas pessoas que nós muitas vezes, pela nossa ausência e nossas debilidades, não conseguimos atingir. Outras razões para a gente fechar esse ponto aqui, em relação ao crescimento, né, e o sucesso das seitas, está na força das suas convicções. Isso é muito importante. A força das suas convicções. Queridos, eu tive a oportunidade de dar aula num seminário, que infelizmente era um seminário, além de interdenominacional, permitia-se que até grupos, segmentos considerados como seitas, se matriculassem para estudar teologia. E eu tive alunos da Igreja Adventista, estudando teologia com a gente. E eu pude fazer, como professor, uma análise sobre o parâmetro conhecimento da palavra de muitos alunos meus, que eram batistas, alunos pentecostais e alunos da Adventista. E eu falo para os irmãos, coloca muito dos nossos no bolso, conhecem muito a Bíblia. Ainda que nos seus pontos centrais firam aquilo que é fundamental, essencial no Evangelho, né? E é o que caracteriza ele como seitas, mas no aspecto conhecimento bíblico, contextual, histórico, de modo mais amplo da palavra, eles conhecem, queridos, conhecem. E eu sei que existem muitos, eu como pastor falando agora, conhecendo as minhas ovelhas, eu sei exatamente quem poderia bater um papo e conversar à altura com ele, em textos bíblicos, em conhecimento, e sei quem eu teria que chegar e pegar essa pessoa, abraçar ela aqui no meu braço e vamos ali conversar, vamos treinar primeiro, depois você volta para conversar com ele, senão você vai passar vergonha. Né? Porque de fato, queridos, existem muitos crentes que são preguiçosos, não gostam de ler, não gostam de estudar, e o pior, não tem firmeza na convicção. Quantos crentes que se você colocar ele contra a parede e forçar ele a falar alguma coisa sobre a convicção bíblica, teológica dele, ele não consegue falar, ele acaba espirrando de lado, ele vai falar assim, não sei, não tenho certeza, eu tenho que estudar melhor, não sei, nunca li sobre esse assunto. Queridos, assim, é assustador. Já conversei com crentes, antigos de igreja, você pergunta o que é um Pentateuco, ele não sabe o que é Pentateuco. Os irmãos sabem o que é Pentateuco, né? Eu tenho certeza que os irmãos sabem, mas tem pessoas que não sabem, e estão há anos na igreja, sabe? Se perguntar para ele dos elementos da ceia, do significado, coisas básicas, coisas de classe de doutrina que você estuda ali antes para o preparatório do batismo. Crentes que não sabem, queridos, não sabem, sabe? Coisas assim básicas, e acabam passando vergonha. A gente vê isso muito em sala de aula, né? Às vezes de faculdade, alunos que são cristãos, que poderiam estar ali na sala de aula diante de um professor, de um colega de sala, e ali defender a fé dele com unhas e dentes, né, e provar conhecimento da palavra, mas acabam ficando calados. Prefere o anonimato, né? Prefere que nem aquele crente 007, né, o James Bond, ninguém sabe que ele é crente, né? Está todo escondido lá na sala, né? Sim. Verdade. Isso é verdade. Verdade. Sim. 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 Então. E a faculdade tem sido um ambiente muito propício para a falta de convicção acabar levando muitos jovens ao ateísmo, né? A incredulidade, né? O cientificismo, né? Tem se crescido assim, tomado conta, né? As pessoas estão deixando de acreditar na palavra. Por quê? Porque não tem firmeza. São casas construídas sobre areia, né? Quando deveriam ter base. Sempre quando eu vejo um crente já de longa data, né, sucumbindo na falta da convicção, né, nas suas
na falta da certeza daquilo que ele crê, eu logo penso na ausência da base, no qual ele não teve para construir a casa dele, né? Olha só, além da força das suas convicções, as seitas também têm crescido muito com a sinceridade do seu entusiasmo. Gente, é uma coisa impressionante. No seminário, quando eu dava aula dessa matéria, eu aplicava uma atividade prática, um exercício prático que eles tinham que fazer e depois prestar relatório para mim na sala de aula. Quem foi meu aluno, depois vai ver isso na internet e vai lembrar, né? Queridos, eu falava assim, nós vamos separar os grupos, nós tínhamos lá uma turma de 15, 20 alunos, nós dividimos em 4 grupos, um grupo ia para uma seita, o outro grupo ia para outra, né, e ia distribuir as seitas para esses grupos, e eles tinham que agendar um dia da semana para o grupo e junto assistir uma reunião dessas seitas, e depois não podiam se identificar como alunos de teologia, tinham que ir lá como visitantes, que estavam interessados em conhecer a respeito da doutrina, e depois voltarem e prestar um relatório para a gente na sala de aula, né? E aí assim era feito isso, sempre fiz isso durante alguns anos que eu dei aula dessa matéria. E sempre em matéria nos relatórios, todos os anos e todas as turmas que fizeram essa atividade que eu pedi, sempre o retorno que eu recebia sobre algumas dessas seitas era sempre igual. A forma como eles abordavam eles na entrada, o acolhimento, a receptividade deles, assim, no ato que você chega e se apresenta, boa noite, meu nome é fulano de tal, eu vim aqui visitar e conhecer a igreja. Eles te abraçam, eles te acolhem, eles te levam, sentam no lugar, você quer uma água, e vai abraçando e pergunta onde você mora, qual é o endereço, nós podemos lá fazer uma visita, e conhecer os problemas, poder morar com você, e aquela coisa, cria-se ali uma atmosfera de amizade, de afeto, de confiança, e aí logo é compartilhado das programações. Que outros dias tem programação? Quais são as atividades que vocês fazem? E o entusiasmo que eles passam para a pessoa, algumas delas, queridos, foi até engraçado que uma das minhas alunas no seminário que era adventista, ficou incumbida de ir com o grupo visitar os mormons. E no dia que elas foram tão bem tratados que a reunião geral tinha acabado, o grupo tinha ido embora e ela ficou para um estudo bíblico particular lá. Eu fiquei até preocupado que ela ia sair de um e passar para outro, né? E ela ficou, e ela saiu de lá assim, nossa, mas é tão agradável o ambiente, as pessoas, elas sorriem para você sorri para elas, ela sorri de volta, e ela vai até você, e ela te cumprimenta, ela te abraça. O entusiasmo que elas apresentam, a convicção delas é de uma forma tão assim, que a gente sente vontade de crer naquilo que ela crê. Sim. Aqui em Três Pontas tem. Está lá em cima. Lá, depois do ABC, para baixo do Martim Minas, tem um templo deles ali. Outra coisa, a simplicidade na sua doutrina. Então, a simplicidade dela, aquela coisa, não é nada complexo, não é nada difícil. Para você fazer parte de um grupo desse, não requer muitas coisas, não é burocrático, não é difícil. Uma doutrina simples, fácil de ser entendida, até porque eles focam muito mais nas outras partes, né? Do abraçar, do acolher, de atender às suas necessidades e expectativas, mais do que propriamente na sua doutrina. Por isso a doutrina é muito simplificada. Okay? Definição. Como que se define seita? A princípio, a palavra seita, quando ela foi criada, ela não tinha uma conotação negativa. Tá? A palavra seita, se você olhar no dicionário, um dicionário comum, você vai achar lá, a palavra seita vem do latim secta, substantivo, ou do verbo sec. Na língua bíblica original, ou seja, no grego, seria o grupo maior que se desprende em um grupo menor. Ou seja, você tem um grupo maior que se reúne, aí um líder lá dentro discorda da doutrina da maioria, e às vezes ele vai tentar impor o pensamento dele. Por não conseguir impor o pensamento dele sobre o grupo da maioria, o que ele vai fazer? Ele vai sair dali e vai montar o próprio grupo dele conforme o pensamento que ele tinha. Parte desse grupo maior que foi influenciado por ele
vai sair, desprender com ele desse grupo maior e vai formar esse grupo menor. Então, esse movimento que existe de desprendimento do grupo maior para a formação de um grupo menor é chamado de seita, certo? Então, o cristianismo... o cristianismo foi considerado a seita do judaísmo, ok? As igrejas históricas, filhas da reforma, né, foram consideradas seitas do catolicismo romano, né, porque a reforma protestante se prendeu do catolicismo romano e gerou algumas denominações, né, na história. Então, esse movimento na história é chamado de seita. No entanto, essa palavra, com o passar do tempo, ela passou a ganhar uma conotação pejorativa, uma conotação negativa, para designar alguns grupos que surgiram com a intenção de deturpar a verdade da palavra de Deus. Então, para designar esses grupos que deturpavam a palavra de Deus, a verdade do Senhor, foi utilizada a palavra seita para rotulá-las, né? De maneira que, com o passar do tempo, essa própria palavra ela ganhou uma conotação negativa. Etimologicamente falando, é uma palavra que não tem conotação negativa. Ela é apenas uma palavra. Mas, com o passar do tempo, e o uso sempre repetido, né, para designar esses grupos que pregam falso ensino, acabou ganhando essa conotação negativa, pejorativa, né? Então, no sentido atual, a palavra seita, ela significa espírito sectário, ferrenho, estreito e agressivo, né? Ou seja, é intencional e é agressivo, ferrenho, né? O espírito de divisão, né? Então, qualquer pessoa que tem um espírito de divisão na igreja, querendo rachar a igreja, dividir o corpo, ele tem um espírito sectário, né? É o espírito sectário, é a palavra usada, né? A pessoa que quer dividir a igreja, é aquele grupinho que é contra todo mundo e que quer causar aquele rebuliço na igreja e às vezes a maioria consegue abafar eles e eles logo saem e criam um outro grupo, né, para eles. É o espírito sectário, o espírito de divisão, né, que a Bíblia chama, certo? Então, atualmente, é um grupo religioso que possui sua própria doutrina particular, os seus próprios princípios e que diferem daqueles dos quais um dia, outrora, participaram, né? Do ponto de vista sociológico, seita é um grupo ou conjunto de pessoas que professam uma crença com obstinação, com teimosia, né, divergindo da opinião pública ortodoxa, conforme com a doutrina definida. Ou seja, daquela que é considerada genuína ou verdadeira. De um modo geral, seita é uma facção, parte, comunidade fechada, partido, né? Então, essas são as palavras que definem hoje o uso da expressão seita, né? O partidarismo, né? A facção, né? Comunidade fechada, restrita, doutrina que diverge da verdadeira, né? Seus membros possuem crenças peculiares e acabam se isolando do restante do mundo, unindo-se em torno dos seus próprios objetivos ou dos objetivos da sua corporação. Okay? Para finalizar, quais os critérios nós precisamos adotar para a identificação de uma seita? Primeiro, nós precisamos do critério histórico, tá? Esse é o primeiro critério. O critério histórico, desculpe. Como foi o surgimento dela? Quem é o seu fundador? Sobre quais princípios esse fundador ele criou esse segmento, essa organização religiosa, né? De onde ele saiu? A qual grupo religioso ele pertencia antes? Então é preciso entender. Se você vai analisar algum segmento, alguma seita dessas, você precisa se perguntar: quem é o fundador? De onde ele veio? Qual igreja que ele saiu? Quais as doutrinas que ele defende, né? Também o critério sociológico, ou seja, não é para todos, apenas para aqueles que se comprometem. Existem alguns segmentos religiosos que são assim. Não é, essa doutrina aqui não é para todos, é só para aqueles que se comprometem, que participam das nossas reuniões, que são assíduos. E geralmente,
aquilo que lhes é particular, ele não é apresentado escancaradamente, assim, né? Logo de cara, assim, ele coloca tudo às claras. Geralmente apresenta um pouco aqui, aí a pessoa demonstra um interesse, aí apresenta um pouco mais, e à medida que o nível de comprometimento e devoção vai aumentando, aí que eles vão inserindo essa pessoa dentro das suas doutrinas, até ela conseguir fisgar o peixe, né? E trazê-la para o coração da sua seita, né? Então, geralmente, não é para todo mundo. É um ensino mais particular, mas à medida que ela vai estudando e vai adentrando para o interior dela, aí ela vai recebendo mais profundidade. Existe também uma questão social, que é importante para nós identificarmos uma seita. Há uma separação radical do mundo, né? Então, as pessoas geralmente olham para tudo o que está à sua volta e classificam aquilo como algo impuro, mundano, sujo, que não lhes pertence à sua doutrina. Então há uma separação radical do mundo. O aspecto também missionário. Praticam, como eu falei, o proselitismo. Buscam pessoas que já são adeptas de outro grupo para se tornarem membros do seu grupo, da sua igreja. Quinto, igreja é o critério de identificação, critério de exclusivismo. Isso aqui é um ponto importante, tá? Como é que eu identifico uma igreja como seita? Ela vai dizer para você o seguinte: a minha igreja é a única igreja e verdadeira. Ela é a única que é capaz de levar você para a salvação. Então, se este segmento religioso dizer para você: olha, a minha igreja é a única que pode te dar esperança de salvar você, e não há salvação fora dela, então é seita. Tá? Bíblico. Olha só, então não aceita. Né? Outro critério, critério bíblico. Somente elas apresentam o verdadeiro significado da Bíblia, com auxílio dos seus escritos. Então é o seguinte: o que uma seita vai dizer em relação à Bíblia? A Bíblia Sagrada, essa mesma Bíblia nossa aqui. Vai dizer o seguinte: somente nós temos a interpretação correta do que a Bíblia diz. Todas as outras igrejas estão erradas. Nós interpretamos, somos a única que interpreta a Bíblia de forma correta. Em vias de regra, eles nunca vão utilizar somente a Bíblia. Então, para que essa interpretação da Bíblia seja adequada à sua doutrina, eles sempre vão apresentar algum tipo de escrito que é próprio dela. E vai equiparar o seu escrito com o mesmo pé de igualdade na autoridade da palavra de Deus. Então nós temos aí alguém, geralmente o fundador dela, ou algum profeta ou profetisa dela, né? Então, ele nunca vai dizer assim: olha, a Bíblia, somente nós interpretamos ela, as outras igrejas não sabem interpretar, só a nossa. Então, se você quiser conhecer a verdade, você tem que vir para nós. Só que, ao explicar para você a Bíblia, ela vai recorrer ao uso de algum escrito que é próprio dela e que tem o mesmo nível de autoridade da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia só pode ser entendida à luz do seu escrito. E aí nós temos Sociedade de Torre de Vigia, Sentinela, né? Nós temos o Livro de Mormon, né? Escrito por Joseph Smith, né? Ellen White, a profetisa, os escritos de Ellen White, né? Nós temos a Cristã do Brasil já é um caso à parte, né? Porque a Cristã do Brasil vai dizer que a Bíblia não pode ser estudada. Então, já exclui a Bíblia já logo de cara, né? Então eles dizem que a Bíblia, Deus derramou sobre a Igreja, a Congregação Cristã do Brasil, uma unção nova que é suficiente para ela, que ela não precisa estudar a Bíblia mais, entendeu? Então eles proíbem o estudo da Bíblia, ok? Maranata tem alguns pontos também. Sim. Geralmente são mesmo. Sim. Exatamente. Não pode ter amizade, relacionamento nenhum com nenhuma igreja. E não pode nem visitar.
Você não pode nem visitar, tem que ser só lá. E outra coisa, o último ponto para a gente fechar aqui, queridos, em relação à identificação, e esse ponto para mim, ele sozinho já seria suficiente, né? Os outros vêm só a somar. Mas o último ponto aqui é a necessidade do esforço humano no que diz respeito à salvação. Ou seja, Jesus Cristo não é o centro das atenções. Geralmente, Jesus mais alguma coisa. Não é Jesus sozinho. Então, crer em Jesus Cristo para a salvação não é suficiente para as seitas. Ele vai apresentar Jesus como uma pessoa importante, geralmente um profeta, ou até mesmo filho de Deus, mas a sua obra na cruz, ela não é suficiente para salvar todo mundo. É preciso crer em Jesus e mais alguma coisa. E aí vem as obras, salvação pelas obras, a questão da própria igreja, o batismo, a participação dos sacramentos, da ceia, do batismo, né, se tornar membro de alguma delas, e por aí vai. Mas, geralmente, crer em Jesus sozinho não é suficiente. Então, esses são os pontos, queridos, que eu quero destacar na nossa introdução, e relembrar aquilo aqui que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Qualquer pessoa que chegar, Paulo está dizendo, ainda que eu mesmo chegue diante de vocês, ou um anjo desça do céu, nós vamos estudar a origem de algumas dessas seitas, e algumas delas surgiram com aparições de anjos. Tem algumas dessas seitas que houve uma revelação de um anjo. Os Mormons, por exemplo, existe um espírito chamado Moroni, que apareceu para Joseph Smith, e ele recebeu uma revelação de um anjo, de umas tábuas escritas em hieróglifo egípcio antigo. Estavam enterradas essas tábuas de bronze no pé de uma árvore. E ele foi lá, cavou e achou um baú cheio de tábuas escritas. E ele era o livro de Mormon, que ele traduziu para o inglês. Então, se um anjo aparecer para você e falar um evangelho que seja diferente desse que eu preguei, que ele seja maldito. Então, meus queridos, muita atenção nisso aí. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, nos dê discernimento para compreender e que Deus nos dê disposição para continuarmos nessa jornada, aprendendo mais da palavra de Deus, né, que nosso interesse, nosso desejo esteja sempre, né, aguçado para que a gente possa perseverar e conhecer cada vez mais, especialmente a verdade, a palavra de Deus, e também, naturalmente, essas falsas doutrinas que nos cercam, né, e tentam nos assediar em todo o tempo. Né? Então vamos orar nesse sentido. Irmã Wanda, esteja fazendo essa oração por nós.